Graça e paz. Como é que vocês estão? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus o afeto, o carinho dos irmãos. Durante esse tempo, eu recebi alguns abraços bem calorosos e eu queria agradecer aos meus irmãos por esse afeto. Eu não gosto de estar falando dessas questões pessoais, mas foram muitos gestos de carinho que nós recebemos dos irmãos. Eu quero agradecer à diretoria da igreja, que nos deu uma semana de folga e uma viagem. Eu devo dizer da minha gratidão, junto com a minha esposa, por este gesto. Eu sei que Jesus curou 10 leprosos e só um são voltou para agradecer. Os 10 foram curados e a gratidão é muito rara. E a gente acha que tem muito direito. Hoje até nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu louvo ao Senhor por todo esse gesto. Hoje cantaram parabéns para mim aqui pela manhã. Cantaram parabéns aqui pela manhã e quem faz 70 anos não tem mais parabéns. Já está ficando cansado, né? Mas a graça de Deus tem nos sustentado e eu espero ainda continuar, se Ele assim desejar, para a glória dEle, continuar correndo a carreira. Eu não sei se temos visitantes hoje pela primeira vez aqui. Se tivermos, levante sua mão, que a gente quer, dá um CD para você. Sinta-se em casa, porque essa é a casa dos mendigos da graça de Deus. Aqui se reúnem aqueles carentes da suficiente graça do Senhor. Dodô, você já está com a sua Bíblia em mãos e nós vamos abrir no capítulo 4 de Daniel. A gente vai lendo devagarzinho, espero que chegar até o final, mas ponderando alguns pontos. Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu vou parar aqui só para dizer o seguinte: esse Nabucodonosor possivelmente não seja o segundo Nabucodonosor. Nós temos 3 Nabucodonosores no texto. Esse nome Nabucodonosor pode ser referido mais a uma questão titular, assim como Faraó. Faraó significa uma casa grande. E Nabucodonosor significa que Nebo abençoe minha coroa. Nós tivemos o Nabopolassar, que foi o primeiro Nabucodonosor, que reinou entre 625 a.C. até 605. Foi o pai do Nabucodonosor II, que ele faz parte dos capítulos 1, 2 e 3. Este Nabucodonosor aqui pode ser o Nabonito, que é um usurpador. Que o filho do Nabucodonosor, Emil Merodach,
acabou reinando muito pouco e o seu sucessor também muito pouco, e este talvez tenha sido um usurpador. E nós temos um quarto Nabucodonosor, chamado Saddam Hussein, que em 1990 se declarou o segundo Nabucodonosor, mas é como ele não conhecia a história, ele disse que ele é o segundo Nabucodonosor. Mas ele se declarou sendo o Nabucodonosor segundo. Vocês não acompanham o jornal, às vezes esquece também, mas ele se declarou Nabucodonosor e quis reconstruir a velha Babilônia. Possivelmente, a gente não tem assim, dizer categoricamente isto. Por causa do tempo que isto está acontecendo. De 605 até 538 foi o reinado de Nabucodonosor II. Então, possivelmente, este não tenha sido o velho Nabucodonosor. E nós vamos ver por quê. Vamos andar um pouquinho mais. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Eu quero só lembrar vocês das duas palavras sinais e maravilhas, para recordar que sinais são as obras de Deus feitas fora de nós. E maravilhas são as obras de Deus feitas dentro de nós. Quando Deus faz um milagre externo, isto é um sinal. Quando Deus faz um milagre interno, isto é uma maravilha. Quando Deus faz um sinal, multiplicando, transformando água em vinho, por exemplo, é um sinal. Mas quando Deus transforma um ladrão em santo, isso é uma maravilha. Não tem coisa mais maravilhosa do que transformar um pecador num adorador. Por isso que o hino diz, das maravilhas, a maior que está acontecendo no céu e na terra, é ver homens sendo transformados de filhos do diabo em filhos de Deus. Isso é a maior maravilha que pode acontecer. Eu nasci nesse mundo como filho do diabo. É geração perversa. Filhos da ira. Apesar de ser uma criança boazinha, aparentemente, trazia uma natureza perversa. E houve um dia que o Senhor me regenerou, me vivificou, e depois Ele me regenerou, me fez convertido, e eu me converti. E aí nós já estamos fazendo a doutrina da redenção, como é que faz. Estou num processo de santificação para ser glorificado. Tudo isso por causa da sua graça. E nós sabemos que isto aqui é uma maravilha. Uma maravilha maravilhosa. Que o maravilhoso conselheiro realiza. Então nós temos aqui que ele diz, também lembramos que o Altíssimo é a expressão que aparece no livro de Daniel 6 vezes e que mostra aquele que governa os céus e a terra, como apareceu lá no tempo de Abraão com o sacerdote Melquisedeque, e ele disse, esse é o sacerdote do Deus Altíssimo, o que governa os céus e a terra. Então ele aparece aqui como o governante de todo o mundo, o Altíssimo. Deus tem nomes específicos. Quando se refere à Trindade, é Elohim. Quando se refere à paternidade participativa, é El Shaddai. Quando ele se refere a Jesus Cristo, ou Cristo, é Javé. E assim tem expressões específicas. E aqui ele é apresentado como o Altíssimo, Elion, e está na forma aramaica do texto. Versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno.
e o seu domínio de geração em geração. Você presta atenção que aqui ele mostra que os sinais são grandes, mas as maravilhas são poderosas. Mudar um homem é muito mais difícil do que transformar água em vinho. Ainda que para transformar água em vinho, segundo o Dr. Lourenço, Adalto Lourenço, seria necessária a energia. Bem, vamos fazer o cálculo dele. O Sol, a cada segundo, o Sol, deixa eu ver se eu lembro aqui, a cada segundo transforma matéria em energia 5 milhões de toneladas, cada segundo. Ele transforma matéria em energia solar, calor, a cada segundo. 5 milhões de toneladas. Tá? Para transformar 720 litros de água em 720 litros de vinho, seria necessária a energia de 100 milhões de estrelas do tamanho do Sol durante 24 horas. Esse é o cálculo feito por um físico do Instituto Max Planck, Dr. Adalto Lourenço, que falou aqui neste púlpito. Imaginou? E Jesus nem suou para transformar água em vinho. É mais fácil do que transformar um bandido, um latrocida, blasfemador, que xingava Jesus na cruz, porque os evangelhos dizem que houve um momento em que os dois estavam blasfemando, um de um lado, o outro do outro. Jesus sendo crucificado com aqueles dois ladrões. E houve um momento em que um destes ladrões, o ladrão da direita, é sempre interessante porque é da direita. Esse ladrão da direita vira-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para transformar esta água em vinho, Jesus não suou, mas para transformar bandido em santo, ele sangrou até o fim. É mais fácil, meus irmãos, os grandes sinais para Deus do que as grandes maravilhas. Por isso, eu acho, quando eu vejo um pecador transformado, não é à toa que no céu tem festa. É quando no céu tem festa, é quando um pecador é transformado. Outra coisa que o texto está dizendo é que o seu reino é sempiterno. Essa palavra é continuamente eterno, é de eternidade a eternidade. O seu reino não é um reino provisório ou que tenha um tempo que ele não esteja governando. E o seu domínio é de geração em geração. Deus está governando hoje, continua governando hoje, apesar dos governantes do mundo. E eles não estão fazendo nada mais do que a manifestação dos propósitos eternos de Deus. Ok? Vamos para o versículo seguinte. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Eu quero parar aqui também outra vez para dizer o seguinte: cuidado com tranquilidade.
Cuidado quando você está feliz. Há muito mais perigo para uma pessoa que está tranquila do que para um que está no arroxo. Eu dizia para alguém muito próximo essa semana, eu prefiro 1000 vezes as lutas e tentações, a ausência de problemas, porque quando eu estou nas lutas, nas tentações, eu recorro àquele que pode me sustentar. Benditos são os que são provados. Glória a Deus. Quando uma irmã me procurou contando que ela estava no torniquete, e eu comecei a dizer, oh, que bom, minha irmã. Que bom o que é, pastor? Eu digo, como não? Pois é aí que é o lugar onde a presença de Deus está mais. Como é que diz lá o Salmo 46? Quer ver se vocês se lembram? Hein? Deus, socorro. Uai, ai, ai, não é presente, é bem presente. Outra versão diz na tribulação, a outra diz na angústia. Entendeu? Você está pensando que a tribulação é por acaso? Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você quer viver onde? Num céu de brigadeiro? Ou num céu de turbulência, onde a presença de Deus é muito mais real? Neste mundo, Jesus não prometeu vida fácil, não, meu irmão. Ele disse, nesse mundo vocês vão ter tribulações, mas, but. Qual é a outra língua que eu vou usar aqui agora? Qualquer uma, dê uma outra. Tende bom ânimo. Ele diz, vocês não vão vencer, não. Eu venci o mundo. E a vitória de vocês é a minha vitória. Ok? Dá para ir para frente? Então, olha aqui. Cuidado quando você estiver muito feliz e muito tranquilo na sua casa. Outro dia, um irmão que está aqui me contou uma história, e ele está agora enfrentando essas lutas. Ele disse, estava na praia e eu estava vendo, mas tudo certinho, certinho, certinho. Ele está aqui hoje. Estava ótimo. E de repente começou uma avalanche. Uma avalanche. O que é isto? É o lugar onde nós podemos andar com Deus. Que lugar é este? No vale sombrio da morte. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Livra-me, Senhor, de querer um mundo sem problemas, porque não existe aqui. Nós saímos do jardim do Éden e entramos num deserto, mas nesse deserto, Senhor, é nuvem de dia e sol de noite. O Senhor nos dirige, o Senhor nos protege. Quem quiser teologia de prosperidade, vá para outro canto. Você nessa terra não vai ter, não. Talvez em Marte, talvez em Vênus. Aqui não. Aqui é espinhos e cardos. E Jesus no meio da fornalha, sendo a nossa proteção. Continuando. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Esse livro é cheio de sonho. E aqui já estamos no terceiro sonho. E ele teve um sonho que estava no seu leito e houve perturbação. Vamos lá. Versículo 6. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Faraó, sempre quando ele tinha uma questão, ele mandava consultar, buscar os especiais para introduzir no conhecimento. Os reis têm os seus conselheiros, eles buscam os seus conselheiros. Então ele
mandou chamar toda essa turma. Vamos lá, versículo 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por que aqui a gente já começa a duvidar que fosse o primeiro, o Nabucodonosor II? Porque o Nabucodonosor II, ele já tinha tido uma experiência e a turma não tinha. Ele ia mandar buscar de novo quem não ia interpretar? Porque na primeira vez que ele teve um sonho, vieram aquele turma toda desses todos aqui, ó, caldeus, encantadores, feiticeiros, e eles não puderam interpretar, e Daniel interpretou. E ele iria agora mandar buscar essa turma toda de novo? Ele já sabia que no reino dele, Daniel era o segundo, no reino de Nabucodonosor II. Ele ia lá mandar pedir essa turma? Possivelmente por isso, tenhamos coisa. Versículo 8. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Agora você presta atenção, que ele diz, se me apresentou, ele não conhecia o Daniel. Se me apresentou um tal Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e este tinha o Espírito dos deuses santos. Esses deuses santos aqui está se referindo a Elohim, ao Deus que é plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que são únicos. Santo significa isto, único, separado. Então, ele foi, e eu lhe contei o sonho. Do verso até 8, 9, até o verso 17, ele vai contar o sonho para Beltesazar. Então vamos lá, correr. Versículo 9. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Pode continuar. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Agora ele está contando o sonho da árvore. A árvore era grande, chegava até o céu. Quando tudo da Babilônia tem que chegar até no céu. Babilônia, a ideia babilônica é uma ideia de crescimento. A Torre de Babel tinha que chegar no céu. Essa árvore, o topo chegava no céu. Tudo que você vê, Sputnik, Apolo 11 e para riba, tudo é projeto de Babilônia. Se você for para aquela cidade lá essa cidade muito famosa hoje, que tem os arranha-céus mais altos do mundo, é uma réplica do processo babilônico. Como é que ela chama? Dubai. Tudo é grandão, para cima. É a ideia de torre, é a ideia de construção, a ideia para cima, que é diferente da ideia do céu. A ideia do céu é para baixo, o evangelho é para baixo. Jesus desce, se esvazia, acocora, não tem ideia de trono, não tem ideia de lugar alto, de elevação. Essas ideias de elevação são as ideias perigosas. Porque o que esse texto está mostrando aqui é aquilo que nós chamaríamos de o pecado dos pecados. Este capítulo 4 de Daniel, ele fala do que é o grande pecado. Ora, todo pecado é contra Deus.
Todo pecado é grande. Mas este pecado é o chamado por C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele chama de o grande pecado. E ele diz, há um vício do qual nenhum homem do mundo é livre, e que todo mundo detesta quando vê nos outros. E de que quase nenhuma pessoa, com exceção de alguns poucos cristãos, ele botou alguns, poucos, já alguns, já é poucos. Alguns poucos cristãos que imaginam que eles são culpados. Não há nenhuma falta que estamos mais inconscientes de sermos culpados dela. E quanto mais temos em nós, mais não gostamos de vê-la nos outros. O que será isso aqui? Olha só. Há um vício do qual nenhum homem no mundo é livre. E que todo mundo detesta quando vê nos outros. E de que quase nenhuma pessoa, com exceção de alguns poucos cristãos, imagina que eles são culpados. Isso é C.S. Lewis escrevendo do estilo dele. Não há nenhuma falta que estamos mais inconscientes de sermos culpados do que esta. E quanto mais temos em nós, mais não gostamos de vê-la nos outros. Fala que eu a escuto. Qual é esse pecado dos pecados? É parente dela. Ele usa a palavra orgulho, soberba. Esse capítulo aqui, é ele. É a soberba, é o pecado dos pecados, o orgulho. Ninguém está livre dele. Esse não é um pecado de Satanás apenas, nem de Adão, e nem de Nabucodonosor apenas. Esse é um pecado de Glênio. Então, o vigilante que descia do céu. Quando você vê o movimento descendo, você vai encontrar evangelho. Quando você vira o movimento subindo, aí você tem religião, orgulho. Aí é o negócio de ensoberbamento. Para cima. Quando a gente for construir uma casa de reunião, eu gostaria que não tivesse esse troço aqui. Tivesse um buraco, para a gente ficar lá embaixo. Todo mundo ficar sentado assim, e a gente num buraco. Porque isso aqui é coisa de Babilônia, altar. Os lugares de Deus são no vale sombrio, nas covas. Deixa onde estão os homens de Deus. Não estão em lugar alto. No lugar alto exibe. Adoece a gente. Passarela. Vamos lá. Um vigilante, o santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Derrubar, destruir esse negócio grande. Quando o profeta Jeremias foi chamado, Deus disse assim: eu tenho uma missão para você, para derrubar, arrancar, arruinar, destruir, depois para edificar e plantar. Primeiro tem que derrubar, tem que destruir, tem que arruinar esse sistema que nos impõe a uma grandeza, a uma soberbia, a uma onipotência, como se nós fôssemos o centro do universo.
Vamos continuar aqui. Mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a árvore da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Pronto. Aqui ele contou a história, o sonho, e ele disse: esta sentença é por decreto dos vigilantes, ou dos governantes dos cosmos, dos cosmocrátares, dos poderes angélicos. E esta ordem por mandado dos santos, os santos pode ser aí a Trindade, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, que ele dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E isso aqui, gente, o mais humilde dos homens não é outro mais do que o carpinteiro de Nazaré. É este reino contra outro reino, o reino da soberbia e o reino da humilhação. Ok? Vamos agora para essa aqui foi a introdução e o sonho. Vamos agora para o verso 18 até o verso 27. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Aí ele diz, eu sei que você vai me dar, porque a minha turma aqui é formada nas universidades e tal, ele sabe os conhecimentos humanos, mas você tem a revelação do Espírito dos deuses santos. Você tem a revelação de Deus. Então eu estou esperando em você. Verso 19, entra Daniel. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então Beltesazar, Daniel, ele agora ficou atônito. Diante do que o rei havia contado a ele ficou perplexo. O texto aqui no original significa que ele perdeu o rumo. Ele se desnorteou. Tanto é que o rei, percebendo que a situação foi tão grave, disse para ele: não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Eu estou vendo que você... alguns acham que ele ficou por mais de 2 horas, ou um tempo longo, assim, afligido, porque a coisa era grave. E ele respondeu a Beltesazar e disse: Senhor meu, como todo súdito de Deus, ele também é obediente às autoridades deste mundo, mesmo que as autoridades sejam más. Senhor meu, o sonho seja contra os que te odeiam, e a interpretação para os teus inimigos. O negócio aqui é sério, que não caia na sua cabeça. Isso é para amenizar a situação. Versículo seguinte. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento.
debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Você presta atenção que os profetas, eles não têm meias palavras. Me lembra isso aqui com o profeta Natã, quando Davi adulterou e levou à morte de Urias, e depois Deus manda que Davi vá falar com Natã vai falar com Davi, e ele chega lá e faz uma história assim, dizendo: ó rei, havia um homem que tinha muitas ovelhas e gado, e havia um outro que só tinha uma ovelhinha, que comia no seu regaço, que ficava na sua casa, ele cuidava daquela ovelhinha com tanto cuidado. Aí veio um visitante na casa do rico, que tinha muitas ovelhas e gado, ele foi e mandou pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma, e matou, e comeu, e fez um guisado, e foi uma festa, e Davi ficou enfurecido, rasgou a roupa e disse: digno de morte seja tal homem. Davi tinha 300 mulheres e concubinas, e foi pegar a única mulher do Urias, e agora ele diz: tu és este homem. A interpretação é pesada, rei, mas tu és este homem, cresceste, vieste a ser forte, tua grandeza chegou ao céu, até o céu, o teu domínio às extremidades da terra. Ó, ideia de grandeza, ideia de extraordinária. Estava agora lá em Pernambuco, passando lá para ir a uma praia, vendo Abreu a Lama, que o povo chama de Abreu e Lima, aquela refinaria que Abreu e Lima é Abreu a Lama, 22 estádios de futebol, orçado em 2 bilhões, já está em 20 e tantos, e diz que não termina com 60. Ali é o estômago do insaciável do poder. As grandezas, as coisas grandes, magnânimas, estupendas, magníficas. Tua grandeza cresceu, chegou até o céu, teu domínio à extremidade da terra. Essa grandeza é perigosa. Isso traz problema. Continua. Quanto ao que viu o rei, um vigilante e um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-se-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Opa! Pode ir até, pode lá. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Senhor rei, vamos voltar aqui para o verso 25. Ele diz aqui, ó: serás expulso de entre os homens,
e a tua morada será com os animais. Zoantropia. Você vai virar um bicho, uma loucura, licantropia, doença dos lobos, doença dos animais. Você vai perder o seu juízo, porque é loucura quem não adora. Você vai perder, você vai comer com os bois, será molhado com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos em cima de ti, até que, toda vez que eu encontro um até que, eu paro na Bíblia. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esse livro trata daquilo que nós chamamos de soberania de Deus. Deus é soberano. Deus governa. Nada acontece na nossa vida sem a volição decisória de Deus ou sem a sua permissão. Tanto a decisão que é direcionada prontamente, quanto a sua permissão, fazem parte do projeto da vontade de Deus. Tem cada coisa linda acontecendo conosco, que são maravilhas estupendas. O versículo 26, ele diz, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa, o tronco, a árvore com as suas raízes, no seu reino, depois que tiveres conhecido o que o céu domina. Deus sempre dá chance para o homem, e Ele está trabalhando para quebrar o homem, para cortar a sua arrogância, para tirar os seus galhos, a sua onipotência. E aí no verso 27, que é ele dizendo, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Está na hora do arrependimento. Põe termo pela justiça. E aqui, quando a gente vê a palavra justiça, que sempre guarde que a justiça de Deus em nós é pela pessoa de Cristo, ou pela obra de Cristo, e os teus pecados e a tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Versículo seguinte, o verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E todas essas coisas sobrevieram. Mas preste bem atenção no verso 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Quanto tempo passou? 12. Deus não é imediatista. Deu 1 ano de prazo para ele se arrepender. Volta lá no verso 9. Ao cabo de 12 meses. Às vezes a gente comete um pecado e Deus dá um tempo para o arrependimento. Deus sempre é misericordioso. E Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que cheguem ao arrependimento. Então você vê aqui, ao cabo de 12 anos, passeando sobre o palácio real, a cidade da Babilônia. Possivelmente essa fosse Tamar, a cidade de Temar, e ele estava naquele auge, na beleza, conquistou o Egito, conquistou a Síria, conquistou a Medo-Pérsia, estava no poder, dominando, era o maioral do mundo, tranquilo, esqueceu do sonho. Naquela noite, verso 30... Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É aqui nesse versículo que está o ponto. Não é esta
a grande Babilônia, que eu edifiquei. Não foi Deus que me deu inteligência, que me deu saúde, que me deu capacidade, que me deu a capacidade de administrar. Sou eu que sou capaz. Sou eu que posso. Para minha casa real, meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Versículo seguinte. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. O vigilante veio, uma voz do céu, a ti diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Versículo seguinte. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Você prestou atenção que 3 vezes nesse texto até aqui, ele diz que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer? Preste bem atenção no que está escrito. O Altíssimo tem domínio. Você vai, Nabucodonosor, pastar. Você vai comer capim. Seus cabelos serão como as penas das águias. E as suas unhas como garras de carcará. Pega, mata e come. Você vai virar uma ave de rapina com as suas unhas. Vamos para frente. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Muita gente achava impossível isso acontecer, como uma doença, mas há alguns anos atrás um canadense foi encontrado nessas condições. Os cabelos, as unhas, o tipo físico animalizado, embrutecido, bestializado, uma doença que descompensa até os hormônios e deixa o animal, o ser humano, numa situação lamentável. O que aconteceu? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Cara, você está animalizado, mas Deus está trabalhando na sua vida. Houve um momento que aquele rei que só olhava para baixo, para as pessoas de cima para baixo, agora estava tão embaixo que tinha que olhar para cima. Aquele irmão que disse, pastor, o que Deus fez comigo? Eu digo, Deus te botou nessa cama para você olhar para Ele. Você estava tão preocupado em olhar para o que você tem, que você não podia olhar para aquele que tem tudo. E você estava só preocupado com o seu reininho. Agora, nessa doença, você vai ficar com a cabeça levantada para cima. Ele disse, olha, eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado. Esse texto, levantei os olhos ao céu. Eu vou parar aqui para entrar num outro texto, depois a gente tem que voltar, porque não dá para acabar isso aqui hoje, não der. Mas eu queria ir para Lucas, capítulo 16, 19. Jesus contou uma parábola. Essa parábola é a parábola que Jesus contou de um rico e um Lázaro, que acabou ficando como sinônimo de desgraçado, lazarento.
O sujeito que sofria, o mendigo, que comia das migalhas que caíam lá do rei, do rico. E vamos ler o texto todo, vamos ficar em Bíblia. Eu só vou comentando aquilo que for necessário, mas vamos ver o que o texto bíblico diz. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Essa palavra jazia, volta aqui, a palavra jazia é a mesma palavra para aqui jaz, de lápide, está no chão, está sentado, está depositado ali, aqui, embaixo. O rico passava, olhava de cima para baixo, viu? É como às vezes a gente olha as pessoas de cima para baixo, na nossa petulância. Então ele olhava de cima, continua. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Preste atenção que coisa mais triste. A única pomada que ele tinha nas suas úlceras das pernas era a língua dos cães. Versículo seguinte. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O pobre não foi para o seio de Abraão porque era pobre. Ele foi para o seio de Abraão porque ele creu na misericórdia do Deus de Abraão. Porque ninguém vai por ser pobre e ninguém vai para o inferno por ser rico. Nós vamos para o céu por causa da misericórdia de Deus e a conversão do nosso coração. E vamos para o inferno por causa do nosso orgulho. É o nosso orgulho que vai nos levar para o inferno. A fé é sinal de mendigo. Daquele que estende a mão para pedir a esmola da graça. Continua. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora não podia descer mais, ele levanta os olhos. Passou a vida toda olhando de cima para baixo. Agora no inferno, porque inferno é céu, segundo a Bíblia, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e nabaixo da terra, nas regiões inferiores da terra. Sei lá onde fica isto. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mas era tarde. Era tarde. Você tem um tempo. E o seu tempo chama hoje. O pastor Júlio hoje falou pela manhã, esse é o tempo da salvação. O tempo da salvação é hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Continua. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele agora, voltando lá um pouquinho, amado, ele disse, você era pai, Abraão, dos judeus, eu também era judeu, pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas o tempo da misericórdia passou, meu irmão. O tempo da misericórdia tem um tempo. Nós estamos na era da misericórdia e da graça. Mas ela passa. Ela passa. E manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água. Porque você sabe, onde não tem água, não tem vida. No inferno só tem tormento. Nem água quente não tem. Molha a ponta do dedo.
Eu estou aqui atormentado. Alguém uma vez disse assim, pastor Glenn, o senhor nunca pregou sobre o inferno. Eu digo, eu não gosto de pregar sobre o inferno, mas a Bíblia fala. E o inferno é lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi preparado para nós, não. E vai para o inferno quem não se põe adiante do Senhor, crendo que o Senhor é suficiente para salvá-lo. É o orgulho que faz isso. Ok? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. Você recebeu o que tinha nesta vida, nessa sua psique. Você recebeu o que você queria, você se investiu nisso e você recebeu. Agora, só teve males, porém, o sofrimento aqui na terra com Jesus é melhor do que o sofrimento, do que não ter sofrimento aqui na terra e ter que passá-lo pelo resto da eternidade no inferno. Por favor, vamos continuar. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não tem passagem, não tem. Você tem que ouvir agora, aqui, nesse tempo. Depois não tem mais jeito. Não tem purgatório, não tem reformatório, não tem jeito de conquistar quem passou. Está definido. Continue. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Agora ele está querendo ser evangelista do inferno. E querendo dar a doutrina da evangelização de Deus. Disse, eu preciso que o senhor dê um jeito, que eu tenho lá uns irmãos que eu quero evangelizar eles, para eles não virem para cá. Você vê como ele está entendendo a misericórdia no inferno? A pastora Buchaim dizia que no céu haverá louvor e no inferno haverá louvor. Que as pessoas no céu vão louvar a Deus pela graça. E vão cantar a Deus, graças te dou porque eu merecia estar no inferno e estou aqui. E no inferno as pessoas vão cantar a Deus pela justiça. Senhor foi justo, porque eu merecia estar aqui e aqui estou. Ninguém vai ficar sem adorar a Cristo, porque todo joelho se dobrará nos céus, na terra e nas regiões inferiores da terra. Se é uma coisa que o pecador vai aprender é ser quebrantado no inferno. Mas só que não tem mais jeito. O tempo de quebrantamento é agora. Vamos lá. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vocês têm aí a palavra de Deus, ouça. Ouça. Moisés e os profetas estão lá. Continue. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Mas ele insistiu. Sim. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aconteceu exatamente isso. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles não deram ouvido a Jesus. E pelo contrário, a turma deles tentou provar por A mais B que Jesus nunca ressuscitou e pagaram soldados para dizer que aquilo foi um embuste.
Isto mostra que a salvação de Deus é promovida por Deus e realizada por Deus naqueles que Ele quer quebrantar o coração. Queridos, deixa eu só para terminar hoje. Provérbios 3, 34. Provérbios 3, 34. Eu vou voltar domingo que vem para a gente rescaldar isso aqui. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Esta verdade ela é repetida 3 vezes na Bíblia. Ela é repetida, ela é dita aqui em Provérbios, depois ela é repetida em Tiago 4, 6, eu vou ler, Dodô. Tiago 4, 6, ele diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero contar uma pequena historinha aqui, rápida. 2 talvez, para terminar. Uma foi de Charles Colson. Este moço de família evangélica nos Estados Unidos, ele se tornou um portento em termos de conhecimento pela Universidade de Harvard. Ele estudou, se tornou conselheiro especial do presidente Nixon. Foi um cara que conhecia os ditames da religião, da igreja, mas se tornou muito elevado, muito orgulhoso. Ele chegou a dizer na sua autobiografia que ele foi o homem que naquela época do governo Nixon conseguia abrir a porta do gabinete da Casa Branca sem bater. Porque ele era ouvido diretamente pelo presidente, que foi um bom presidente no primeiro mandato, um homem sério, mas que se envolveu naquilo que os Illuminatis montaram para ele. E o Nixon caiu no Watergate. E o Colson foi para a prisão, porque lá vai. A diferença de lá e aqui, que os bandidos de lá, os criminosos, os que cometem crime, vão para a cadeia, seja ele quem for. E aqui, você vê o negócio, a turma está fazendo o que faz e tem habeas corpus, por favor, gente, ore por esse Moro aí. Ore por esse juiz. Este homenzinho precisa das nossas intercessões. Porque ele é tinhoso, viu? Uma coisa que ele tem é paciência. E outra coisa que ele tem, ele não tem exibição. Você nunca viu um retrato dele. E o Chuck, o Charles, foi para a cadeia. E ficou 10 anos na cadeia. Só que lá na cadeia, ele encontrou Jesus. Deixa eu citar a frase dele aqui, que eu acho muito importante. Ele foi humilhado até erguer os seus olhos para o Rei dos Céus e dar o seu coração a Jesus Cristo. E ele disse: admito que a minha experiência dura na cadeia, humilhante, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ele tem um dos ministérios mais lindos nos Estados Unidos para presos. Ele hoje está bem velhinho, e ele trabalha nas cadeias, na obra de libertação.
Mas ele foi como Nabucodonosor, passou um tempo sendo quebrantado, até que os seus olhos foram levantados. E na sua humilhação, ele teve os seus olhos voltados para o Senhor. Entregou a sua vida a Jesus. Ele tem uns livros maravilhosos. Eu tenho aproveitado muito da teologia calvinista segura, que não faz concessões, que não joga para lá e para cá, mas que tem a soberania de Deus, a absoluta firmeza. Se vocês se lembrem, teve um jovem chamado Jeffrey Dahmer, lá pelos anos 80. Esse moço matava adolescentes e tirava as coxas e as nádegas para comê-las, punha no freezer e comia-as. Eu não sei se vocês, os mais novos, não podem lembrar disso. Isso foi lá pelos anos 70, 80 e poucos. E ele foi preso e foi condenado à morte. E o Colson entrou na cadeia para pregar o evangelho para Dahmer. E pregou o evangelho e Dahmer creu no Senhor Jesus. No dia da sua morte, da sua execução, ele disse ao capelão: pelos meus crimes que eu cometi, eu devo morrer. É justo que eu morra. Pelo que Jesus Cristo fez por mim, eu vou para o seu reino, porque ele transformou minha vida. A turma da mídia nos Estados Unidos nessa época ficou brabíssima, ficou revoltada, ficou irritada. Como é que pode? O homem comete todos os crimes do mundo e depois ele diz que vai para o céu? Porque o céu não é lugar que você da mídia comanda, nem governador nenhum. Quem comanda o céu é Jesus Cristo. E ele veio buscar gente perdida, aquele que chega ao fim de si mesmo e que humilhado se quebranta ou é quebrantado por Deus e volta-se pedindo misericórdia. Este vai sentar no trono de Deus. Por isso que as prostitutas vão sentar primeiro do que os escribas e fariseus. Porque lá no reino dos céus tem lugar para pecador indigno que Jesus veio buscar e salvar. Eu acho que Nabucodonosor é posição minha. Não vou aqui dizer mais uma. Mas eu tenho a impressão que eu vou me encontrar com ele lá. Porque, como disse Matthew Henry, ele diz uma coisa muito preciosa, que nós vamos ter três surpresas quando chegarmos no céu. A primeira surpresa é que você vai ver gente, você não vai ver gente que você tinha certeza que ele estaria lá. Gente da igreja. Você tinha certeza que ele ia estar lá e não está. A segunda surpresa é que você vai ver gente que você tinha certeza que não ia estar e vai estar. E a terceira surpresa, e a mais exuberante de todas, é que eu vou estar lá. Porque a graça de Deus me apanhou. Esse é o evangelho que me faz sentido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Você está na fila? Então bota a cabeça no chão, quebrante-se diante do Senhor e diga: tem misericórdia de mim. Ou levante os seus olhos do lugar baixo para cima e diga: ó Altíssimo, tu que governas os céus e a terra, troca o meu coração. Tira esse coração de pedra e me dá um coração de carne. Faz essa obra que é maravilhosa. É mais do que um sinal, é o milagre dos milagres. Transforma-me e faz-me uma nova criatura, pela tua misericórdia e graça. Eu creio nesses milagres e creio nessas maravilhas e nesses sinais que Deus não só fez no passado, mas faz hoje. E fará até o Senhor Jesus Cristo retornar para que a gente vá com Ele para um novo céu, uma nova terra, para um novo reino, para um novo milênio, para um novo sistema, onde não há injustiça. Ou melhor, onde há justiça. Ok?
Este texto é repetido também em 1 Pedro 5, quando Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao quebrantado, àquele que Ele humilha para chegar a depender dEle. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.